Olá pessoal, boa noite. Erimar Rocha, do podcast Ostentação. Hoje estaremos passando as notícias e os acontecimentos dessas últimas semanas que aconteceu aqui no nosso estado do Paraná. Então, assim, a podcast Ostentação abordará o assunto com maiores informações sobre todo o acontecimento, pois a podcast Ostentação também é notícia e informação, assim como abordaremos o assunto para melhor passar para vocês. É de extrema tristeza que a gente vem realmente passar, pois não é o tipo de informação que a podcast Ostentação quer transmitir para vocês, já que o nosso podcast, o nosso canal é voltado para animação, descontração, piada, mas infelizmente dentro do nosso quadro social, dentro do nosso país, dentro da nossa região, dentro do nosso lar, se passa situações que a gente precisa relatar. E de pior forma é relatar informações ruins, pois a gente queria estar passando notícias boas, mas hoje, infelizmente, passaremos as notícias dos acontecimentos sobre os 3 tornados que atingiram nosso estado do Paraná. Já foi confirmado 3 tornados atingiram a região, 2 de categorias F2 e um de categoria F3, ultrapassando 300 quilômetros por hora. Então, vamos lá, pessoal. Hoje estamos todos de luto, de preto, passando esse tipo de informação para você, nosso telespectador, sobre a situação, o que vem acontecendo, o que está sendo feito, o que está em funcionamento, o que foi que realmente houve. A gente está com notícias oficiais para poder passar para você de primeira mão ou de segunda ou terceira mão, mas de qualquer forma com a veracidade dos fatos e a informação verdadeira para que chegue até você, tá bom? Novamente, Erimar Rocha, vamos começar o podcast Ostentação. Então, assim, pessoal, vamos iniciar, né, repassando as informações sobre todo o acontecido, do início até realmente a situação atual, porque ainda não acabou, ainda tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser reconstruída, mas nossos irmãos aqui, paranaenses, né, nossos irmãos aqui da região do sul, realmente enfrenta a segunda catástrofe complicada na região, né? A primeira foi dos alagamentos, essa segunda agora sobre furacão e várias outras que já teve, né? Então castiga bastante essa população, a nossa população, porque nós todos somos de um sangue e uma nação só. Então precisa a gente ter um pouco de sensibilidade para poder tocar no assunto. Então, segundo as informações da CNN Brasil, foi confirmado a passagem de 3 furacões nesta data de sexta-feira, dia 7/11, aqui na região do Paraná, onde todas elas se encontraram, se localizaram na região centro-sul do estado. Então, assim, todos esses eventos ficaram mais na região centro-sul aqui do estado do Paraná, né? Assim atingindo diretamente 3 cidades. Uma delas, entre as piores, né, foi Rio Bonito, do Iguaçu. Então, Rio Bonito do Iguaçu, 90% de todas as casas e comércios foram totalmente destruídas. Totalmente. Não teve nem de recuperar nada. Bens materiais, estrutura, realmente recupera.
A das piores informações foram perdas de vidas, seres humanos. Então, isso é lamentável. Confirmada a morte de 6 pessoas, 6 fatalidades, e foram confirmados mais de 750 feridos. Todos enviados para outras cidades mais próximas, os hospitais ficaram superlotados, não tiveram capacidade de estrutura para atender a demanda de tantos feridos. Sem falar em pessoas desaparecidas, o cenário de guerra totalmente dentro da cidade, o desespero, a lágrima nos olhos dos moradores em quem perdeu uma vida toda. Teve relatos lá de moradores realmente que construíram ali dentro da cidade, moradores de mais de 60 anos de moradia dentro da cidade, senhores, né? Relatando tudo que eles passaram, tudo que eles construíram e tudo que eles perderam. Você vê assim, de uma hora para outra, perder tudo que você construiu. Então, a gente aqui da podcast está devidamente de luto pelas pessoas que morreram, né, a repensar em toda a situação que a gente passa no nosso dia a dia, pois jamais era de se esperar que dentro do Brasil a gente tivesse esse tipo de fenômeno. A gente imaginava, sempre imaginou que essas condições climáticas só pudesse ocorrer realmente em países como os Estados Unidos ou aqueles que têm corredores realmente que proporcionam essa proporção climática de formar realmente ciclones, tornados, né, dessas categorias. Brasil não é um país que tem costume de ter esses, esses tornados, ciclones, né, furacões, mas, infelizmente, de um tempo para cá, a gente está realmente tendo, efetivamente, esses ciclones sendo ocasionados através do clima, né? Precisa ser realmente aprofundado todas as análises, os cientistas brasileiros, para que possam realmente ver o que está acontecendo, né? Porque caso seja, isso é uma opinião minha, de Erimar, né? Opinião minha, caso isso se torne mais frequente, com maior intensidade, nós brasileiros, nós Brasil, cientistas e pessoas, precisamos realmente se adaptar. Pois, assim, houve essas 6 fatalidades e mais de 700 feridos, porque a gente não tem ainda um método eficaz aqui no Brasil. Eu entendo que é pelo fato de não termos esse fenômeno constante. Mas isso já serve de alerta para que nossos governantes, para que nossos prefeitos, para que os demais instituições que fazem essas medições possam implantar, se realmente vier, porque eu sei que deve ter um custo muito alto e isso deve pesar para essas instituições na hora de pensar em implantar esses alarmes sonoros, esses meios de comunicação para que os moradores, os populares, né, população em si, dessas regiões afetadas, sejam informados antes para conseguir realmente evacuar a cidade, assim como é nos Estados Unidos, assim como é nos outros países que têm esse tipo de sistema, né? Então, assim, é de extrema tristeza, né? De passar essa informação aqui no podcast, mas como a gente falou, a gente aborda todo esse tipo de assunto e quando tiver alguma informação a gente vai estar passando para vocês, né? De acordo com a CIMEPAR, que é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a CIMEPAR, ele foi sim confirmado os 3 tornados e ainda estão em investigações demais fatores para ver se houve outros, né? Então, os 3 foram 3 tornados, pessoal. 3. A gente pensou que foi só ali em Rio Bonito do Iguaçu que houve, mas não. As demais cidades também que tiveram esse tipo de fenômeno foram Guarapuava, com um F2, Guarapuava, aqui no Paraná, cidade de Guarapuava, teve um furacão F2 com mais de 250 quilômetros por hora.
Você já parou para pensar? A outra cidade também confirmada, de acordo com a Cimepar, foi Turvo, aqui no Paraná, uma cidade chamada Turvo, com F2 também, com mais de 250 quilômetros por hora. Na escala Fujita, como é analisado essa situação sobre tornados e furacões? Na escala Fujita, eles medem a intensidade dos ventos, da destruição e da tempestade em si. Ele faz todo um cálculo para categorizar F1, F2, F3, F4, F5, que é o maior topo desses tornados. Então, assim, no Paraná foi a primeira vez na história do Brasil que passou um F3. Na escala Fujita, o F3 atinge mais de 300 quilômetros por hora. Ele arranca uma casa como se fosse um papel. Ele move um caminhão de toneladas como se fosse. Então, assim, ele arrasta, ele consegue realmente ter uma destruição muito, muito, muito. Então, assim, pessoal, nós estamos todos tristes. Tem muita equipe aí tentando realmente fazer a reconstrução, ajudar de qualquer forma. A cidade está a cidade de Rio Bonito do Iguaçu está totalmente com um cenário de guerra. A gente vai tentar passar alguns vídeos, algumas fotos aqui, realmente dentro do conteúdo, para vocês ir vendo aqui no cardzinho aqui do vídeo, as situações realmente que chegaram a ficar essas cidades, né? Então, Jesus. Se abaixa. Então, gente, aqui é dentro da minha casa. O vento veio de lá, a geladeira tava aqui, foi jogada pra lá, só que ela tava no chão, a gente ergueu ela pra ver. A TV quebrou. Vai dar pra salvar. As minhas roupas estão bem, as minhas da Anne, do Daniel, no guarda-roupa pequeno dele, o guarda-roupa dele, ó. O meu quarto foi um dos lugares que tava mais tranquilo, assim. Agora o das crianças caiu a tesoura, né? Esse daqui, ó. Tipo, gente, se as crianças estivessem comigo, com certeza. Tipo, não deu tempo. Foi questão de segundos, assim. Eles sempre ficam no cantinho do sofá. E eu tava no banheiro. Eu não ia conseguir pegar eles, ia vir estilhaço neles. Eu ia tentar salvar eles, esse negócio ia cair em cima de mim. Então, ó. O quartinho do Daniel. Eu achei que não tinha molhado as roupas dele, mas aqui ficou aberto. Vamos ver o que vai dar pra salvar. Aqui o quartinho da Anne. assim, é,
As demais informações sobre a atualização de como está essa cidade, como está os moradores, o que está havendo, o que está havendo por parte do poder público, o que está acontecendo, como está o andamento, se tem risco ainda de haver um novo ciclone agora durante essa temporada, a gente vai estar passando para vocês, agora mesmo. Então, continua aí no vídeo, tem muito mais coisas para poder informar. Assim, de acordo com a CIMEPAR, a baixa pressão formada entre o Paraguai e o sul do Brasil é que impulsionou o avanço de uma frente fria, né? Enquanto um ciclone extratropical se deslocava do continente em direção ao oceano. Então, assim, foi realmente um sistema de baixa pressão do Paraguai que impulsionou, né, o avanço de uma frente fria aqui para o estado do Paraná, sendo que o Paraná estava com muito calor, estava com intensa formação de calor aqui na cidade do Paraná. Então, essa impulsão da frente fria que veio do Paraná, se juntando com o intenso calor que estava aqui realmente dentro do nosso estado, e enquanto um ciclone extratropical se deslocava em direção ao oceano, foi o que realmente fez toda essa formação. São vários fatores para poder até se formar uma grande célula, né? E essa grande célula vinha a formar um cone e tocar o solo, né? Gente, é muito assim, é muito impressionante o poder da natureza e como tudo isso é formado, né? Então, assim, o que foi dito? De acordo com a meteorologista Sheila Paz, da CIMEPAR, ela informou: observamos o avanço de uma frente fria associada a um ciclone bem estruturado entre o litoral gaúcho e o Atlântico. À frente dessa frente fria forma-se a célula de tempestade, que evoluiu para uma supercélula. Então, ela formou uma célula, né? Uma formação de uma célula, e aí depois ela evoluiu para uma supercélula. Dessa supercélula, dentro delas, ocorreram uma formação dos tornados. Então, explicou ela de acordo com os estudos que esse sistema faz, né? Então, gente, é muito interessante, mas é muito assustador para a gente que não conhece, porque para nós, aqui, nós mesmos aqui em casa, achamos que foi simplesmente uma chuva, tempestade. Só que a gente notou que estava um pouco fora do normal pela intensidade dos ventos. A gente chegou a ficar sem energia, né? As nossas árvores e jardim aqui que tem na frente, esses dias eu até poldei e fui organizar porque destruiu, né? Derrubou, ficamos sem energia e já deu para perceber que algo não estava normal, sendo que essa cidade ela é um pouco distante da cidade que a gente mora aqui, né? Mas mesmo assim a gente ainda sentiu, né? Todo resquinte, né? Do que estava realmente acontecendo nessas cidades. Eu fiquei imaginando, se aqui a gente passou um terror, era uma tempestade muito forte, vento, gente, era coisa mesmo de filme de terror. Zona de guerra. Imagine no centro, no epicentro realmente desse tornado. Imagine toda a população aí de Rio Bonito, né? Toda a população aí de Rio Bonito do Iguaçu, a população aí de Guarapuava, população de Turvo, como não deve ter ficado essas pessoas, como não deve estar as pessoas, né? Os feridos. Mas esse acontecimento a gente tem apenas que passar a estudar mais, nossos cientistas aí, nossos meteorologistas, tem que estudar um pouco mais para a gente ver como vamos tentar solucionar esses eventos futuros, porque se a intensidade continuar, a gente praticamente vai ter um corredor aqui nessa região do Paraná, São Paulo, Rio, isso é um corredor, né, sempre dessas formações de grandes tempestades, ciclones. Boa parte desses ciclones extratropical começa ali no mar, Rio Grande do Sul, então a gente já deve ter realmente
um alerta para montar um sistema. E aí, governador, né? Governador Ratinho, grande governador, nossos prefeitos das cidades, vamos aí ter uma atenção melhor, pois vidas, estamos falando de vidas, prevenção, né? A gente precisa prevenir. E demais notícias, pessoais, que a gente tem sobre essa situação é que foram deslocados, né? Teve um mutirão com mais de 200 engenheiros que estão atuando lá em Rio Bonito do Iguaçu para reconstruir as casas, as escolas destruídas pelos ventos de mais de 300 km por hora. Então, assim, tem mais de 200 engenheiros, sim, lá na cidade. É um mutirão que foi feito tentando fazer uma reconstrução assim, tentando para rápido, porque as pessoas que estão desabrigadas, as pessoas que estão ainda sem entender o que aconteceu, elas precisam ter pressa. Elas precisam, tipo assim, elas precisam de pressa na situação. Pois a gente está no conforto do nosso lar, a gente está apenas tentando ajudar da forma que a gente consegue, mas imagine aí quem está passando por isso. Deve ser doloroso, pessoal. Deve não, é doloroso, entendeu? Essa devastação, essa destruição do tornado que houve aqui no Paraná, ele está ganhando destaque até no exterior, né? Porque o Brasil não tem essa popularidade, esse tipo de notícia de tornado F2, F3. Então, assim, está ganhando destaque até no exterior. E o governo inicia o processo de reconstrução após o tornado no Paraná. O tornado no Paraná matou mais de 6 pessoas, entre elas um adolescente de 14 anos e um idoso de 83. As pessoas ficaram feridas. O governo do Paraná, né, governo do Paraná, decretou luto oficial de 3 dias decorrente às vítimas, né? Então, assim, a situação atual, pessoal, que está, né, a cidade, Rio Bonito do Iguaçu, ela está em reconstrução, tem mais de 200 engenheiros, realmente em mutirão, deslocado para tentar fazer toda a reconstrução dos principais prédios, como escolas, as casas, hospitais, comércio. Eles estão fazendo lá, os engenheiros, todos os estudos para poder o mais rápido possível tentar solucionar, minimizar o impacto, né? Já que solução total não vai haver, não se recupera as vidas, não se recupera o que aconteceu, né? Então, assim, foram confirmados um total de 6 mortos e mais de 700 feridos. Entre esses mortos existe uma menina de 14 anos e o mais idoso foi um de 83 anos, né? Então, tem todas as informações já nas mídias, nas redes sociais, passadas sobre esses 6 mortos e os 700 feridos, para quais hospitais foram, estão realmente tentando passar informações para todos, até para quem tem familiares aqui realmente no Paraná, e para quem tem pessoas desaparecidas, esse tipo de informações você consegue encontrar facilmente, né? Então, assim, os moradores de todos os estados, eles podem enviar doações para os quartéis do Corpo de Bombeiro. Isso são as doações oficiais, pessoal. Vocês procurem realmente fazer dentro das instituições realmente governamentais ou instituições sérias, porque já existe realmente vaquinhas fraudulentas, já existe pessoas aproveitadores, golpistas, essa já existe e elas já estão realmente criando meios de lucrar em meio à desgraça dos outros, né? Então, fiquem atentos, não confiem em qualquer situação de doação, procure as fontes oficiais, não façam transferências duvidosas. Caso procure na sua cidade algum centro de apoio de credibilidade, um deles entregue nos corpo de bombeiro de sua região, caso eles estejam fazendo arrecadações, né? E eles estão realmente com as prioridades das doações, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, limpeza e roupas de cama. O Coronel Fernandes, da Defesa Civil, coordena essa operação, né? Alimentos e itens de higiene pessoal, de limpeza, são
o que mais essas pessoas precisam, assim ele explicou. Então, assim, pessoal, vamos contribuir, vamos realmente fazer a nossa parte para os nossos irmãos, né? Mas sempre procure meios oficiais na sua cidade, tá bom? Não vá fazer doação de vaquinha suspeita, nem nada, tente se informar, ok? E a situação que a Cimepar passou para os próximos dias, porque nosso maior medo é também do que pode vir a acontecer para frente, né? Sei lá, vai ter outro. Ah, eu preciso me preocupar, o que é que vai acontecer? Isso preocupa muita gente aqui no Paraná. Não só no Paraná, mas essa região que tem esse corredor, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, essas regiões que são muito castigadas por esse tipo de fenômeno, né? Grandes tempestades. Então, o que a Cimepar informou foi que o tempo fica estável na região do Rio Bonito do Iguaçu até esta quarta-feira, dia 12, quando chega uma outra frente fria e chuva. Então, assim, eles estão alertando que lá para quarta-feira, dia 12, vai ter uma nova frente fria, chuva, mas sem a mesma intensidade registrada nessa sexta-feira, dia 7. Então, quarta-feira já tem um outro alerta de uma nova frente fria, chuva, mas não vai ter a mesma intensidade. Então, assim, já é um alerta, pessoal, porque mesmo depois do caos, ainda pode continuar havendo o caos. Então, pessoal, nós da podcast Ostentação lamentamos todo o ocorrido, né? Ficamos muito tristes com toda a informação recebida e passada para vocês, nossos telespectadores. Então, a gente encerra por aqui, daremos mais notícias futuramente, caso haja, né? Espero que sejam notícias boas e uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde, independente do horário de quem vê esse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos. Erimar Rocha, podcast Ostentação. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Yeah.